Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eli. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje iremos falar sobre coisas gostosas. Vamos falar sobre comida. Então preparei 10 curiosidades sobre culinária e a gastronomia. E iremos começar com o mais famoso. O café é uma bebida tão comum em nossas vidas que muitas vezes não nos damos conta de sua história e curiosidades. Acredita-se que o café tenha sido descoberto na Etiópia, por volta do ano 800, por um pastor que notou que suas cabras ficavam muito agitadas depois de comer os frutos de uma determinada planta. Esse foi o primeiro registro da existência do café. O café só começou a se tornar popular no mundo islâmico a partir do século XV, e se espalhou rapidamente por todo o Oriente Médio. Foi somente no século XVII que a bebida chegou à Europa, onde foi inicialmente vista com desconfiança por muitos. No entanto, o café logo se popularizou, e foi estabelecido o primeiro café em Veneza, na Itália, em 1645. O café foi uma das bebidas preferidas dos filósofos do Iluminismo, e era frequentemente servido em salões literários e cafeterias em toda a Europa. Com a Revolução Industrial, a bebida se tornou ainda mais popular, e novas técnicas de torrefação e preparação foram desenvolvidas. O café se tornou uma das commodities mais importantes do mundo, e ainda é cultivado em mais de 70 países. Hoje em dia, o café é consumido em todo o mundo, e existem diversas variedades de grãos e métodos de preparação. Alguns especialistas chegam a afirmar que o café é uma bebida tão complexa e sofisticada quanto o vinho, com diferentes notas de sabor e aroma que podem ser apreciadas por conhecedores. Curiosamente, a cafeína presente no café não é a única substância responsável pelos efeitos estimulantes da bebida. O café também contém outras substâncias, como ácido clorogênico e tribonelina, que podem afetar o sistema nervoso central e aumentar a atividade cerebral. Em resumo, o café é uma bebida com uma história rica e fascinante, que se tornou uma das mais populares e importantes do mundo. Desde a sua descoberta na Etiópia até os dias de hoje, o café tem sido um símbolo de sofisticação e prazer para muitas pessoas em todo o mundo. O segundo o wasabi é uma pasta verde forte e picante que geralmente é servida com sushi e sashimi. Embora seja um ingrediente comum na culinária japonesa, o wasabi é originário das montanhas do Japão, onde cresce selvagem em riachos de montanha frescos e gelados. Acredita-se que o wasabi tenha sido descoberto pelos japoneses no século XIII, quando começaram a cultivá-lo em pequena escala nas montanhas. Desde então, o wasabi tornou-se um ingrediente essencial da culinária japonesa e é apreciado em todo o mundo por sua combinação única de sabor e aroma. Uma curiosidade interessante sobre o wasabi é que ele não é uma raiz, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, a pasta de wasabi é feita a partir do rizoma, caule subterrâneo, da planta Wasabia japonica. É o rizoma que é ralado em uma pasta fina e verde brilhante que é servida com sushi e outros pratos japoneses. O wasabi é notável por seu sabor picante, que é diferente do picante de pimentas ou outras especiarias. Isso ocorre porque o wasabi contém um composto químico chamado isotiocianato de alila, que estimula os receptores de calor na boca e no nariz. Isso também explica por que a pasta de wasabi pode fazer com que os olhos lacrimejem e o nariz escorra. Apesar de ser um ingrediente comum na culinária japonesa, o wasabi é relativamente caro e difícil de cultivar. Como mencionado anteriormente, a planta cresce naturalmente em riachos de montanha frios e sombreados, o que significa que é difícil cultivá-la em grande escala. Como resultado, a maioria dos wasabis consumidos em todo o mundo é uma mistura de outros ingredientes, como mostarda, rábano e corante verde. Em resumo, o wasabi é um ingrediente único e delicioso que tem uma história rica e fascinante. Embora seja difícil de cultivar e relativamente caro, o wasabi é apreciado em todo o mundo por sua combinação única de sabor e aroma. Se você ainda não experimentou o wasabi, recomendamos que o faça em seu próximo sushi ou sashimi. O terceiro e sobre um ingrediente muito popular. Você sabia que a batata, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, já foi considerada venenosa na Europa por muito tempo após sua introdução? Essa visão negativa da batata começou a mudar apenas no século XVIII. Embora as batatas tenham sido cultivadas pelos povos andinos da América do Sul por milhares de anos, muitos europeus as viam com desconfiança e potencialmente perigosas quando foram introduzidas no continente.
Acredita-se que essa crença tenha se originado em parte porque a batata pertence à mesma família de plantas que a beladona, uma planta venenosa. Além disso, as batatas eram frequentemente cultivadas em solos úmidos e pouco higiênicos, o que aumentava o risco de contaminação por fungos e bactérias. Essa associação com a sujeira e a doença não ajudou a melhorar a reputação da batata. No entanto, a popularidade da batata finalmente começou a crescer na Europa no século XVIII. Na Irlanda, por exemplo, a batata se tornou um alimento básico para os pobres, graças à sua alta produtividade e capacidade de crescer em solos pobres. Com o tempo, as batatas também se tornaram populares em outras partes da Europa, como a Alemanha, onde foram apreciadas por sua durabilidade e capacidade de saciar a fome. Hoje, a batata é uma parte essencial da culinária em todo o mundo e é usada para fazer uma ampla variedade de pratos deliciosos, como batatas fritas, purê de batata e saladas. É incrível pensar que essa popularidade pode nunca ter acontecido se os europeus tivessem continuado a acreditar que a batata era venenosa. Você está gostando do nosso vídeo? Vou te contar um segredo: eu trago sempre um vídeo nesse estilo todos os dias. Então, se você gosta de vídeos de curiosidades, já aproveita o momento e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das melhores curiosidades do mundo e de fora dele também. O quarto e o chá, ele é a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. Originário da China, o chá tem sido apreciado por milhares de anos e é consumido em todo o mundo. Mas você conhece a história por trás dessa bebida tão popular? Acredita-se que o chá tenha sido descoberto na China há mais de 5.000 anos. Segundo a lenda, o imperador chinês Shennong descobriu o chá quando algumas folhas caíram em uma panela de água quente que ele estava preparando. Ele experimentou a bebida e gostou tanto que começou a promover seu consumo em todo o país. No entanto, foi durante a dinastia Tang, 618-907 d.C., que o chá se tornou realmente popular na China. Os monges budistas começaram a beber chá para ajudá-los a ficar alerta durante suas longas horas de meditação, e a bebida rapidamente se espalhou entre a população em geral. A partir daí, o chá se espalhou para outros países, como Japão, Coreia e Vietnã. Na Índia, o chá se tornou uma parte importante da cultura após os britânicos introduzirem a bebida durante a colonização. Hoje, o chá é cultivado em muitos países ao redor do mundo, incluindo Índia, China, Quênia e Sri Lanka. O chá também é conhecido por seus muitos benefícios à saúde. Por exemplo, o chá verde é rico em antioxidantes, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres. Já o chá preto é rico em flavonoides, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Com sua rica história e benefícios à saúde, não é de se admirar que o chá seja tão amado em todo o mundo. Então, na próxima vez que você tomar uma xícara de chá, lembre-se de que você está fazendo parte de uma tradição que remonta a milhares de anos atrás. O quinto, e sobre culinária, você sabia que a culinária francesa é uma das mais famosas e influentes do mundo? A França é conhecida por suas técnicas culinárias requintadas e pela qualidade de seus ingredientes. Mas você conhece a história por trás da culinária francesa? A culinária francesa tem suas raízes na Idade Média, quando os cozinheiros dos mosteiros começaram a desenvolver pratos mais sofisticados para satisfazer as exigências dos nobres. Com o passar do tempo, a culinária francesa evoluiu e se tornou sinônimo de sofisticação e elegância. Algumas das técnicas culinárias mais famosas foram desenvolvidas na França. Por exemplo, o à sous vide, que significa sob vácuo, é uma técnica de cozimento em que o alimento é selado a vácuo em um saco plástico e cozido em temperatura baixa e constante. Essa técnica foi desenvolvida pelo cientista francês Georges Pralus nos anos 1970. Além disso, a França é famosa por seus queijos, vinhos e pães. Existem mais de 400 tipos diferentes de queijo produzidos na França, cada um com sua própria textura, sabor e aroma. E o vinho francês é conhecido em todo o mundo pela sua qualidade e complexidade. A culinária francesa também é famosa por seus pratos clássicos, como o coq au vin, um prato de frango cozido em vinho tinto, e o bœuf bourguignon, um guisado de carne cozido em vinho tinto. Esses pratos tradicionais são apreciados em todo o mundo por sua riqueza e sabor. Com sua rica história e técnicas culinárias sofisticadas, não é de se admirar que a culinária francesa seja tão popular em todo o mundo.
Então, na próxima vez que você saborear um prato francês, lembre-se de que você está fazendo parte de uma tradição culinária que remonta a séculos atrás. O sexto lugar e sobre o doce mais famosos do mundo. Sabia que o chocolate, um dos doces mais populares do mundo, teve um início bastante amargo na América Central e do Sul? Antes de ser consumido como uma guloseima, o chocolate era apreciado pelos povos nativos como uma bebida quente e amarga. O chocolate tem uma longa história que remonta aos povos pré-colombianos da América Central e do Sul. Os maias e os astecas consideravam o chocolate uma bebida sagrada e a consumiam em cerimônias religiosas. No entanto, o chocolate que os povos nativos bebiam era muito diferente do que conhecemos hoje. Era uma mistura de grãos de cacau torrados e moídos, água e especiarias. Não havia açúcar, e a bebida tinha um sabor amargo e azedo. Foi só quando os europeus descobriram o chocolate e começaram a adicioná-lo ao açúcar que a bebida se tornou mais agradável ao paladar. O açúcar foi adicionado pela primeira vez pelos espanhóis, que colonizaram a América Central e do Sul no século XVI. A partir daí, o chocolate começou a se popularizar na Europa como uma guloseima. Os europeus adicionaram leite ao chocolate, criando assim o chocolate ao leite, e desenvolveram novos processos de produção que tornaram o chocolate mais acessível. Hoje em dia, o chocolate é consumido em todo o mundo em muitas formas diferentes, desde barras de chocolate até sobremesas elaboradas. Mas é importante lembrar que o chocolate que conhecemos hoje só existe graças às técnicas culinárias e ao gosto dos europeus que o transformaram em uma sobremesa deliciosa. O que você está achando dessas curiosidades até o momento? Se está gostando, deixe o seu like, e me ajuda a trazer mais vídeos como esse para você. A sétima curiosidade sobre a culinária tailandesa é uma das mais saborosas e únicas do mundo. Essa culinária é conhecida por seus pratos agridoces e picantes, e por usar ingredientes exóticos e aromáticos, como lemongrass, coentro e pimenta. A comida tailandesa é uma mistura de influências de vários países, incluindo Índia, China e Malásia. Essa mistura de culturas resultou em uma culinária única e diversa, com pratos que variam de saladas leves a curries picantes. Um dos pratos mais populares da culinária tailandesa é o Pad Thai, um macarrão de arroz frito com legumes, amendoim, molho de tamarindo e frutos do mar ou frango. Outro prato popular é o Tom Yum, uma sopa picante feita com lemongrass, cogumelos e camarão. A culinária tailandesa também é conhecida por seus pratos de rua, que podem ser encontrados em mercados noturnos e barracas de comida em toda a Tailândia. Esses pratos incluem espetinhos de frango, bolinhos de peixe frito, noodles fritos e muito mais. Além disso, a culinária tailandesa é famosa por seus temperos, que incluem curry em pó, gengibre, coentro, pimenta e lemongrass. Esses temperos são usados para criar sabores ousados e picantes, que são uma característica marcante da comida tailandesa. Em resumo, a culinária tailandesa é uma experiência sensorial única que combina sabores picantes, agridoces e aromáticos. É uma culinária que deve ser apreciada por todos os amantes da boa comida. A oitava curiosidade sobre o sushi é uma das comidas mais populares do Japão e é apreciado por muitas pessoas em todo o mundo. No entanto, a história do sushi é um pouco diferente do que a maioria das pessoas imagina. Originalmente, o sushi era uma forma de conserva de peixe fermentado que os pescadores japoneses faziam para preservar o pescado por mais tempo. A técnica de fermentação do peixe foi desenvolvida no sudeste da Ásia, há mais de 1000 anos, como forma de conservação de alimentos. Os japoneses adotaram essa técnica no século VIII, e ao longo do tempo, começaram a adicionar arroz ao peixe fermentado. No início, o arroz não era consumido juntamente com o peixe fermentado, servindo apenas para acelerar o processo de fermentação do peixe. Somente no século XVII é que começou a ser consumido como um prato separado. O sushi moderno, como conhecemos hoje, foi desenvolvido no Japão durante o período Edo, no século XVIII. Nessa época, o sushi era servido em pequenas porções enrolado em algas marinhas, conhecidas como nori. Desde então, o sushi se tornou uma das comidas mais populares do Japão e tem ganhado cada vez mais fãs em todo o mundo. Hoje, existem muitas variações de sushi, desde os tradicionais até os mais modernos e criativos. O sushi é um exemplo de como a tradição e a inovação podem se unir para criar algo novo e delicioso. E,
Mesmo que a forma de preparo tenha mudado ao longo dos anos, o sushi ainda é um prato muito valorizado pela cultura japonesa e uma das comidas mais apreciadas em todo o mundo. O nono lugar é sobre o queijo. Ele é um dos alimentos mais populares e versáteis do mundo. Ele é consumido há milênios e é um ingrediente essencial em muitas receitas. Acredita-se que a origem do queijo remonta a mais de 8.000 anos atrás, quando os povos nômades da região da Mesopotâmia começaram a guardar leite em recipientes de couro. Com o tempo, o leite acabava fermentando naturalmente e se transformando em queijo. Atualmente, existem mais de 1.500 variedades diferentes de queijo em todo o mundo, com uma ampla gama de texturas, sabores e aromas. Cada país tem suas próprias especialidades de queijo, muitas das quais são protegidas por leis que garantem sua autenticidade. Uma curiosidade interessante sobre o queijo é que ele é feito a partir de leite coagulado. As proteínas do leite, chamadas caseínas, se juntam para formar uma massa sólida quando são expostas a ácido ou enzimas. Essa massa é então moldada e curada, ou seja, deixada para fermentar e secar, o que dá ao queijo sua textura característica. Outra curiosidade é que o queijo é uma excelente fonte de nutrientes, como proteínas, cálcio, fósforo e vitamina D. No entanto, ele também é rico em gordura e sódio, por isso é importante consumi-lo com moderação. O processo de fabricação do queijo também pode variar bastante, dependendo da variedade em questão. Algumas variedades, como o queijo fresco, podem ser consumidas logo após a fabricação, enquanto outras, como o queijo cheddar, precisam ser curadas por meses ou até anos para alcançar seu sabor característico. Por fim, uma curiosidade interessante sobre o queijo é que ele pode ser combinado com uma ampla variedade de alimentos. Ele pode ser consumido sozinho, com pão, ensaladas, sanduíches, pizzas, entre outros pratos. Além disso, muitas variedades de queijo também são usadas como ingredientes em receitas de doces, como cheesecakes e tortas de queijo. A 10ª curiosidade sobre a culinária indiana é rica em sabores e aromas, sendo caracterizada pela mistura de diversas especiarias e temperos em seus pratos. A origem dessa culinária remonta a mais de 5.000 anos, quando os primeiros habitantes do subcontinente indiano começaram a desenvolver técnicas de cozimento e a utilizar ervas e especiarias em suas receitas. O curry é um dos pratos indianos mais populares no mundo todo, sendo feito com uma mistura de especiarias como cominho, coentro, açafrão, gengibre, pimenta e canela. Existem diversas variações de curry, incluindo o vindaloo, que é conhecido por seu sabor forte e picante. O tandoori é outro prato típico da culinária indiana, que consiste em carnes marinadas em iogurte e especiarias e cozidas em forno de barro. O resultado é uma carne suculenta e saborosa, com um aroma inconfundível. Além dos pratos principais, a culinária indiana também é conhecida por suas sobremesas doces e aromáticas, como o gulab jamun, uma bola frita feita de leite mergulhada em um xarope de açúcar e cardamomo. Outra sobremesa popular é o kheer, um arroz doce feito com leite e canela. Os chutneys e molhos também são parte importante da culinária indiana, servidos como acompanhamento para os pratos principais. O chutney é feito com frutas, ervas e especiarias e pode ser doce ou picante, enquanto o raita é um molho feito com iogurte, pepino e temperos, servido para aliviar o sabor picante dos pratos. Com tanta variedade de sabor, não é à toa que a culinária indiana é tão apreciada em todo o mundo, conquistando cada vez mais fãs com seus pratos ricos em aromas e especiarias. E essas foram as 10 curiosidades, culinária e gastronômicas. O que vocês acharam? Já conheciam todas elas? De qual vocês mais gostarão? Deixem aí nos comentários. O que eu mais gostei foram dos queijos, deu até água na boca. Então é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.